Prepare-se para dizer adeus a tudo o que você achava que sabia sobre o conceito de tempo. Uma nova pesquisa chegou à surpreendente conclusão de que o tempo não existe de fato. Em vez disso, é apenas uma ilusão causada pelo emaranhamento quântico. Mas o que está por trás dessa suposição drástica? Hoje, mostraremos o que está por trás desse estudo sensacional e por que essa nova visão do tempo pode revolucionar não apenas algumas contradições na física, mas também nossa compreensão do universo. Vamos começar com uma pergunta simples, porém profunda. O que é o tempo, afinal? Bem, um certo Albert Einstein abordou esse tópico complexo. Para nós, físicos, a distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma ilusão, ainda que persistente. O tempo subjetivo, com sua insistência no agora, não tem significado objetivo. E, de fato, quanto mais nos aprofundamos neste tópico, mais claro fica que o que parece tão mundano e evidente em nossa vida cotidiana não poderia ser mais misterioso. Normalmente, o tempo nada mais é do que alguns números em um relógio, ou um dia específico no calendário, mas tendemos a ignorar completamente a questão do que ele realmente é. A maioria de nós provavelmente até acharia difícil descrever o que o tempo realmente é. É fisicamente tangível? Onde no espaço está o tempo? Bem, vamos dar uma olhada no que os especialistas têm a dizer sobre o assunto. Por definição, o tempo é uma grandeza física que descreve a sequência de eventos em uma direção clara e irreversível. E isso se aplica a literalmente tudo. Até mesmo o universo se move não apenas espacialmente, mas também temporalmente. Mais precisamente, desde o seu início, o Big Bang, até o seu fim. Em outras palavras, o tempo é estritamente linear. E o físico americano John Wheeler disse certa vez que o tempo é o que impede que tudo aconteça ao mesmo tempo. No entanto, também está claro que o tempo ainda nos apresenta enormes desafios, e que pode ser algo completamente diferente do que pensávamos até agora. Como mencionado no início, um novo estudo chegou à conclusão quase inacreditável de que o tempo não é, na verdade, um pilar fundamental do universo, mas apenas uma ilusão resultante exclusivamente do emaranhamento quântico. Mas o que isso significa em termos concretos? Algo como o início e o fim do nosso vídeo não existe? E agora temos que excluir termos como segundos, minutos e horas dos nossos dicionários? Bem, infelizmente, não é tão simples assim. Para entender por que o tempo continua sendo o foco de inúmeros debates científicos, precisamos primeiro entender as diferentes abordagens disponíveis aos especialistas. Primeiramente, temos a física einsteiniana, que explica os processos do cosmos em larga escala. Em oposição a isso, porém, está a mecânica quântica, que lida com eventos em pequena escala e frequentemente parece contradizer a física clássica. Vamos dar uma olhada no gato de Schrödinger, um famoso experimento mental do físico Erwin Schrödinger, de 1935. Neste experimento, um gato é trancado em uma caixa com uma cápsula de veneno letal, mas ninguém sabe quando o veneno será liberado. Nesse contexto, o gato pode ser considerado morto e vivo ao mesmo tempo, pois seu estado só mudaria para um dos dois estados mediante observação direta. Mas o que levou Schrödinger a propor esse experimento mental? Bem, simplesmente ele queria demonstrar a incompatibilidade dos princípios da mecânica quântica e da física clássica. Afinal, um gato não pode estar morto e vivo ao mesmo tempo, sobre superposições e emaranhamento quântico. O interessante é que a mecânica quântica realmente reconhece tais superposições. Por exemplo, a superposição de estados diferentes, somente quando uma medição ou observação é feita. Sistema correspondente assume um dos estados sobrepostos? Mas isso não é tudo. O emaranhamento quântico também tem um lugar firme na física quântica. Na teoria quântica normal, as partículas não têm um estado definido. Em vez disso, só é possível atribuir a elas probabilidades relativas de estarem em um estado ou outro. E como mencionado acima, isso só muda no decorrer de uma observação ou medição, quando a partícula assume um dos estados correspondentes a essas probabilidades. Tudo isso parece um tanto misterioso, mas se torna ainda mais estranho quando duas partículas interagem entre si, pois podem até mesmo se entrelaçar. Isso significa que suas probabilidades individuais não são mais independentes uma da outra, mas sim interligadas. As duas partículas agora formam componentes de uma função de probabilidade complexa. Isso descreve ambas igualmente. Para ilustrar isso, vejamos o exemplo a seguir. Em um experimento para demonstrar o emaranhamento, dois elétrons são gerados simultaneamente.
e seu spin, ou em outras palavras, seu momento angular intrínseco, é medido em dois dispositivos diferentes. No final, verifica-se que os elétrons têm spins opostos, o que é ainda mais surpreendente, considerando que, de acordo com a superposição, seu estado ainda não havia sido determinado até que a medição fosse feita em detalhes. Foi apenas a medição que fez com que uma partícula decidisse por um estado, e a outra partícula decidisse pelo outro ao mesmo tempo, apesar da distância espacial entre elas. Os dois elétrons devem, portanto, ser entendidos como um sistema coerente. Felizmente, porém, e este não é um ponto insignificante, o emaranhamento quântico também viola a suposição de localidade, que afirma que os processos têm efeito imediato apenas em seu ambiente espacial direto. No entrelaçamento quântico, no entanto, as partículas entrelaçadas podem estar a anos-luz de distância e ainda assim estarem inseparavelmente conectadas. Somado a isso, as partículas espacialmente separadas trocam informações instantaneamente, ou seja, sem qualquer atraso temporal. Diante desse cenário, não é de se surpreender que Albert Einstein tivesse dúvidas extremas sobre essa chamada ação fantasmagórica à distância, afinal a troca de informações teria que ocorrer a uma velocidade superior à da luz. Mas, embora o princípio do emaranhamento quântico seja, sem dúvida, muito complexo e confuso, ele poderia conter algumas soluções inovadoras e, finalmente, nos revelar o que realmente está por trás do que geralmente chamamos de tempo. O tempo seria apenas uma ilusão do emaranhamento quântico? Fundamentalmente, o tempo parece ser imutável e externo em sistemas mecânicos quânticos, enquanto na teoria geral da relatividade de Einstein, ele pode de fato ser distorcido pela gravidade e pela velocidade. Na mecânica quântica, o tempo, portanto, representa um fenômeno fixo, um fluxo ininterrupto do passado para o presente. No entanto, o tempo permanece fora dos sistemas quânticos bizarros e em constante mudança, e só pode ser reconhecido pela observação de mudanças em entidades externas, como os ponteiros de um relógio. De acordo com a teoria geral da relatividade de Einstein, contudo, o tempo está entrelaçado com o espaço e pode até ser distorcido e esticado. Essa contradição fundamental torna, no mínimo, complicado conciliar as duas teorias físicas. No entanto, para resolver o problema da conexão ausente, pesquisadores do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália decidiram recorrer a um mecanismo já proposto em 1983 pelos físicos Don Page e William Wouters. Especificamente, o mecanismo de Page-Wouter postula que o tempo surge de uma relação entre um objeto e outro que serve como um relógio. Nesse contexto, o tempo para um objeto só passa a existir por meio do emaranhamento quântico com outro objeto que funciona como um relógio. Mas, para um sistema não emaranhado, não existe tempo algum, e o sistema percebe o universo como congelado e imutável. Aplicando esse mecanismo a dois estados quânticos teóricos, um oscilador harmônico vibratório e um grupo de pequenos ímãs que funcionam como um relógio, os cientistas observaram que seu sistema poderia ser descrito pela equação de Schrödinger, sem o uso explícito do tempo. Na etapa seguinte, os especialistas repetiram seus cálculos duas vezes, primeiro assumindo que o relógio magnético e, em seguida, o oscilador representam objetos macroscópicos, ou seja, maiores, e simplificaram suas equações para as da física clássica, sugerindo que o fluxo do tempo é consequência do emaranhamento, mesmo para objetos em grandes escalas. Diante de seus resultados, publicados na revista Physical Review A, os pesquisadores enfatizaram que a direção correta e, acima de tudo, lógica para eles é partir da física quântica e entender como chegar à física clássica a partir daí, e não o contrário. No entanto, outros especialistas expressaram ceticismo quanto a isso. Embora seja matematicamente consistente, imaginar o tempo universal como um emaranhamento entre campos quânticos e estados quânticos do espaço tridimensional. Ninguém sabe se essa visão produzirá algo novo ou frutífero, como modificações na física quântica e na relatividade geral. Mas se simplesmente assumirmos que o tempo, em última análise, não existe como pensávamos, o que isso significa? Como podemos entender o mundo em que vivemos sem esse fator fundamental? Sam Barron, professor australiano da Universidade de Melbourne, disse certa vez que, embora a física abole o tempo, ela parece deixar intacta a causalidade, o sentido em que uma coisa pode causar outra. Então talvez a física esteja nos dizendo que a causalidade, e não o tempo, é a característica fundamental do nosso universo. E agora você pode facilmente se convencer desse princípio universal de causa e efeito. Se clicar no botão de inscrição agora, nunca mais perderá nenhum vídeo nosso. Até breve!